Nelson Marquesan conosco, prefeito eleito de Porto Alegre, deputado federal, bom dia. Bom dia, Felipe, prazer em falar contigo aí com os ouvintes. Prazer é nosso. Me diga o seguinte, qual a sua avaliação do primeiro encontro do orçamento participativo que o senhor participou? Olha, foi um encontro leve, né? Bastante leve, onde estava lá o prefeito Fortunati. A gente está iniciando uma transição aí bastante confortável, bastante amigável, né? No ritmo ainda devagar, né, Felipe, primeiro de diagnóstico, de apresentar as pessoas que vão cuidar dessa transição. E ontem foi mais um passo. A gente serão 23 encontros, a gente vai a todos, naqueles que eu não puder, como hoje, por exemplo, que eu estou em Brasília, vai o vice prefeito eleito, Gustavo Paim, e a gente vai participar de todos com maior transparência. A gente só entende que tem um volume de demandas pendentes, são mais de 2.000 demandas pendentes, que nós entendemos, nós vamos respeitar a decisão do colegiado ali, né, da plenária, que a gente tem que tratar isso com verdade, com transparência, ver o que é possível fazer e aquilo que não dá para fazer, né? E a gente começar a viver dentro de uma realidade de futuro. O que é possível, quando vai ser possível fazer, né? Para que o orçamento seja, além de ter uma questão de movimentar a sociedade, movimentar uma parte de Porto Alegre, né, das pessoas fazerem uma catarse dos seus problemas, de trazerem seus problemas, de fazer um link entre o setor público e a vida real de todos os bairros, de todas as pautas da cidade, mas que ele também tenha, né, eficácia, tenha efetividade no cumprimento daquilo que é conversado, que é debatido, que é discutido e que é votado. Como o orçamento geral do município está curto e essa crise ainda encurta mais a situação, em quanto tempo o senhor tem uma avaliação do que serão obras possíveis de realizar, né, que já estão aí programadas no orçamento participativo? O senhor ficou de dar esse retorno de prazo para os integrantes do OAP? Na verdade, no OAP ali vai ser tudo conversado, porque são demandas que foram votadas, que foram aprovadas em processo legítimo, já estabelecido há bastante tempo aqui em Porto Alegre. Então, isso vai ser conversado, nada vai ser decidido com relação a isso sem conversar com a plenária. No que se refere às outras obras, aí sim nós vamos ter que fazer uma projeção para tratar também com a mesma sinceridade com toda a sociedade de Porto Alegre do que é possível fazer e qual é o prazo de execução. Nós temos muitas obras paradas, né? Muitas obras que foram iniciadas há alguns anos, algumas, e que estão paradas e outras em ritmo lento. E evidentemente que essas, para nós, serão prioridade e a conclusão antes de iniciarmos qualquer obra nova. Certo. Bom, com relação à formação do secretariado, qual é o momento de formação do secretariado? Como é que estão as negociações? Essa é a última etapa, né, Felipe? Porque primeiro tem que fazer um diagnóstico. A partir do diagnóstico, nós vamos estabelecer quais as medidas serão tomadas e qual o formato do governo. E só assim a gente vai poder conversar efetivamente com os partidos, porque os desafios serão muitos, né? Para ver quem vai topar efetivamente bancar esses desafios, para que a gente possa virar uma página de Porto Alegre e avançar. A gente tem muitos problemas, e isso não é crítica a ninguém, né, Felipe? Mas temos muitas obras paradas, temos uma ameaça diária de atraso da folha de pagamento, temos vários fornecedores atrasados. Isso é uma realidade, isso não é invenção, isso não é estratégia de ninguém, e é diante dessa realidade que a gente tem que se posicionar. E é assim que a gente puder ter uma posição efetiva, a gente vai conversar para ver qual é a estrutura de governo que responde a isso e quem é que topa contribuir para isso. Em quanto tempo o senhor anuncia o secretariado? Vai ser a última coisa, Felipe. A última coisa eu posso esperar lá 20 de dezembro, mais ou menos? A gente não formou esse calendário porque a gente está na fase de nem iniciamos o diagnóstico, né? A gente recém indicou o Gustavo Paim, que é o vice-prefeito eleito, para iniciar esse processo de diagnóstico que deverá levar no mínimo até o final da semana que vem, no mínimo, né? Para a gente ter um diagnóstico de finanças e um diagnóstico de estrutura de prefeitura, né? E aí depois a gente começa a trabalhar frente a esse diagnóstico, essa estrutura atual, o que a gente deve modificar e encaminhar. O convite para o PMDB ingressar no seu governo, o PMDB diz que é oposição.
Felipe, nós vamos conversar com todos os partidos, até quando a gente tiver esse diagnóstico mais claro e o que a gente tem, algumas sugestões iniciais. A gente não vai conversar só com os partidos que vão participar desse debate de soluções, a gente vai conversar também com todos os partidos, né? Todos os vereadores ali foram legitimamente eleitos. Nós não entramos nessa fase ainda de composição de governo e conversa com outros vereadores, né? Tem manchete no site da Guaíba do encontro com o PSB esta semana. Não tem essa agenda, Felipe. Não, a nossa agenda é uma agenda de diagnóstico até o final da semana que vem. Como é que o senhor pretende formar maioria na Câmara? Conversando. mas já uma maioria sólida, vai ser conversa se não tiver mais de 19, né, vai ser cada projeto tem que ser negociado, é complicado. Felipe, a gente está no primeiro passo, Felipe. Depois a gente vai conversar e o ideal é que nós tivéssemos uma base sólida, né? Mas a gente vai trabalhar de acordo com aquilo que a Câmara como um todo se dispor a trabalhar com a gente, né? Nós gostaríamos muito de ter parceria da Câmara. A gente acha que essas dificuldades não são de um governo, são dificuldades da cidade. Não pagar a folha dos servidores tem um prejuízo de quase 400 milhões, se eu não me engano, na previdência dos servidores, ter obras inacabadas há anos. Acho que isso é um desafio de todos nós, não é um desafio de um governo, de uma pessoa, de um partido. E acho que os vereadores que fizeram campanha agora, que estiveram na rua, perceberam que são muitas as dificuldades de Porto Alegre nesse momento atual de uma crise, não só das finanças públicas, mas da economia brasileira. E então, dentro desse cenário e com esse desafio, e repito, acho que é de todos, né, é que nós vamos conversar com os vereadores. Prefeito eleito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, obrigado ao senhor, um excelente trabalho. Eu que agradeço, Felipe, sempre à disposição aí. Grande abraço.